Vamos falar sobre a força dos hábitos? Conversa ao pé do ouvido. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. Hoje eu queria contar uma história mais próxima, estamos chegando mais perto. Ai, 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 ficando com vergonha às vezes, mas vamos que vamos. Essa história é do meu guru direto, de quem eu recebi muitos ensinamentos. Infelizmente ele já faleceu, mas vou falar um pouquinho de Rinpoche. O Rinpoche residia nos Estados Unidos. Ele é um lama mais sênior já, né? Criado ainda no Tibete. E ele residia nos Estados Unidos, onde ele tinha uns 3 ou 4 centros. Também tinha um templo na Europa e 1 ou 2 templos na Ásia. Então, no transcorrer do ano, ele tinha um centro principal, que era perto da casa dele, mas ele passava por todos os templos uma vez por ano. Então, não é que ele ficava sempre em turnê, mas existia uma programação. Ele passava 2 semanas na Europa, depois ele passava um mês na Ásia, aí para os Estados Unidos. Então, geralmente, aqui na Europa, ele passava 2 vezes por ano. E aí era sempre ou um retiro de ensinamento, ou uma iniciação e o ensinamento, ou um retiro mesmo de recitação de mantras, enfim, os cursos. Como eu falei, ele já era um lama mais sênior, ele era um pouco diabético, um pouco doente, mas ele viveu bastante longamente, assim, ele era bem ativo. Ele era muito feliz, muito radiante, assim, era uma figura meio paternal, assim, paterna para todos nós. Muito querido e, assim, muito engraçadinho, assim, muito fofo. E também sábio, assim, um pouco direto, mas uma pessoa muito incrível. E aí, uma vez, Rinpoche estava, acho que nos Estados Unidos, e ele estava com um machucado, assim, no pé, não sei se na unha, no pé, no canto do dedo, alguma coisa assim. E aí ele, uma dorzinha aqui, não sei o quê, mas ia começar o retiro. Aí foi, fez o retiro, deu os ensinamentos dos Estados Unidos. Ai, nossa, mas meu pé tá inchado, tá doendo, não sei o quê. Ai, mas tem outra coisa para fazer. E aí foi pro próximo centro. E aí, dali a pouco, tinha um retiro marcado aqui na Europa. Ele veio, ficou aí seus 12, 15 dias na Europa, voltou. E aí chegou algum momento que ele estava já de volta aos Estados Unidos, já estava enrolando há meses. Ele falou, nossa, meu pé tá meio ruim, acho que vamos no médico. E aí foi no hospital. E aí o médico olhou o pé e falou assim, parece que vai ter que amputar. E aí ele muito disse, tipo, é a hora que você engole seco, assim, né? Ele é diabético, tá com uma ferida no pé, e aí foi enrolando, 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 enrolando. Mas quando você escuta, parece que vai ter que amputar, assim, é meio que cai aquela percepção, assim, sobre nós. E aí Rinpoche diz que nesse momento, né, deu uma travada, assim, no intestino, na saída do intestino, engoliu seco, mas aí pensou, realmente, nós temos uma tendência, por hábito, uma tendência da gente só estimar e valorizar as coisas diante da ameaça da perda. Ou seja, muitos de nós, ou a maioria de nós, né, nascemos com a visão perfeita ou quase perfeita, com a audição, com as partes do corpo intactas, ou mesmo que nós não tenhamos um braço, mas nós temos a visão, e assim sucessivamente, e a gente se acostuma com o usufruto das nossas qualidades, do nossa quantidade de dinheiro, da nossa visão, enfim. Mas essas não são coisas garantidas, né? A gente não tem nenhum contrato de que quando a gente renasce que a gente vai conservar todas as nossas partes ou todas as nossas posses ou as nossas condições, sejam internas ou externas. E a Rinpoche disse que esse momento foi um momento muito importante. Ele não precisou, não amputou, ele morreu com o pezinho, tudo certinho. Mas Rinpoche disse que esse foi um momento assim de despertar para essa consciência de como aquilo que nós possuímos, né, inclusive as partes do nosso corpo, nossas faculdades dos sentidos, as nossas capacidades, sejam elas intelectuais, físicas e motoras, nada está seguro, a gente está sempre sob risco da perda. Quando a gente ignora esse risco, a gente não faz necessariamente o melhor uso das nossas boas qualidades. Isso se dá também, por exemplo, com os nossos parentes, com as pessoas que a gente ama. Então, um vídeo curto, compartilhar essa história de uma pessoa, de um mestre por quem eu tenho muito carinho, que eu conheci pessoalmente. E lembrar, se você tem algo bom, estime. Se você tem pessoas queridas ao seu redor, ligue para elas, diga que você ama, mande um abraço, um beijo, dê um presente, mande flores, mande uma pizza. Se elas não tiverem dieta, eu estou cetogênico. E vamos lembrar, né? A impermanência, o budismo fala muito da impermanência, da morte, vai todo mundo morrer, tudo acaba, o que junta separa, o que levanta cai, enfim. Não de uma maneira apocalíptica, mas porque muitas vezes, para a gente aprender a apreciar a vida e viver intensamente, né? A gente precisa se lembrar da finitude. A finitude é uma ferramenta para a gente tornar a nossa vida mais significativa. Essa consciência, né, da finitude. Muito obrigado. Tenham uma boa semana. Inscrevam-se, curtam, compartilhem. Nos vemos em breve. Mande um oi, mande um beijo, mande flores.
pros seus pais, pros seus amigos, pros seus amores, para pessoas que você não fala há bastante tempo. Diga para alguém quanto você os aprecia, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E às vezes a gente vai antes também. Um abracinho, até o próximo.